Olá, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 19 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal! Quem já estava aqui me esperando? Jorge, Mar, Ana, Sávio, Alícia, Brenda, João Paulo, Isis, Nayane, Natália, Laura Jennifer chegando agora. Tudo tranquilo? Gilmar apareceu ali, obrigado por não deixar eu sozinho. José Igor, Joiana, José Igor chegando. Beleza, leram o conteúdo da aula de hoje? Vocês viram que a aula de hoje é um pouco longa, né? Ou vocês não perceberam o tamanho da aula? A gente vai falar da equação da onda na aula de hoje. É outra EDP, na verdade são três que a gente vai ver no curso. A equação do calor a gente falou nas duas aulas passadas, da semana passada, da semana 9. Aí nós estamos entrando agora na semana 10, a gente vai falar hoje da equação da onda. E essa equação da onda, vocês vão ver que na definição dela vai aparecer duas DOs de segunda ordem, né? Porque a equação do calor gerava uma de segunda ordem x e uma de primeira ordem t, né? No tempo, e uma de segunda ordem na posição. Duas EDOs. E agora a gente vai ver que como vai ter derivada segunda em relação ao tempo do lado esquerdo, derivada segunda em relação à posição. Na verdade, a posição é a posição, né? Que a gente vai querer medir a amplitude de uma corda vibrante. Aí vamos ter o quê? Duas equações de segunda ordem, né? Desculpa. Tanto em x quanto em t. Então, vamos lá? Vou pegar nossa aula aqui. Então, a aula 19, do dia 23, equação da onda. Vou colocar vermelho aqui. Equação da onda. Então, vamos lá. Então, qual é o objetivo da equação da onda, né? Então, vamos nos situar historicamente aqui, o que a gente precisa nesse problema, né? Por que a gente vai resolver essa equação diferencial e o que ela significa? O que a solução analítica que a gente vai encontrar significa? Então, esse problema, ele trata a vibração de uma corda elástica. A gente vai falar de um caso aqui bem mais simples, né? Logicamente, assim como eu citei para vocês na equação do calor, que a gente estudou dois casos, que foi com as condições de Dirichlet e de Neumann. Logicamente, o problema mais geral, existem os problemas bem mais gerais com outras condições de fronteiras que poderia ser tratado. Então, o que a gente vai falar aqui a respeito do método de separação de variáveis, a gente pega as condições de fronteiras as mais resumidas possíveis. Então, logicamente, essa corda elástica aqui, a gente vai supor que ela vai estar presa nas extremidades. Imagine, todo mundo já brincou de pular corda aí já, né? Uma pessoa pegava uma corda de um lado, outra pessoa pegava do outro e balançava, não é? A corda. E a pessoa ia pulando. As mãos das pessoas, se as pessoas estiverem mais ou menos da mesma altura, geralmente fica situada mais ou menos na mesma altura, né? A mão das pessoas que estão batendo a corda. Então, o ser presa nas extremidades aí, a gente significa isso. A posição da corda inicial e final, que a gente vai tratar um caso da corda que ela é finita. Logicamente, tem o caso infinito também, que a gente não vai falar, mas a corda aqui vai ser finita, então ela vai estar presa nas extremidades. Então, historicamente, esse problema da vibração nas cordas era localizada antes da equação do calor. Então, quem que trabalhou com isso? Euler e a família Bernoulli, que eram os matemáticos lá de Bessel, na Suíça, lá, né? Os Bernoulli. Mas quem formalizou esse estudo, que estabelece a equação da onda, para variar, né, é o nosso querido francês aqui, né? Então, tanto é que vai aparecer novamente nos coeficientes da série, vai aparecer novamente, por isso que a gente falou de séries de Fourier antes, a gente vai aparecer novamente aqui os coeficientes da série de Fourier para esse problema. Então, a gente vai considerar o problema de uma dimensão da vibração de uma corda elástica, inicialmente em repouso,
e vamos desconsiderar o efeito de amortecimento. Então, tudo isso aqui, grifado, e que seja livre, e que a vibração seja livre. E eu vou manter essa corda aqui sem torção, ou seja, imagine que você tá, aquela história de bater a corda para a pessoa pular, não vai funcionar aqui, por quê? Porque a corda sairia do plano, né? Então, aqui, o movimento que eu vou querer para a corda é simplesmente aquele movimento de zigue-zague, fazendo cobrinha. Ok? Dá para imaginar aí? Pega uma corda e balança? Por quê? Porque eu preciso que não tenha torção, né? Ou seja, a corda tem que estar contida em um plano. Ela não pode sair do plano, né? Ela não pode fazer aquele movimento tipo elipse, né? Quando a pessoa pula a corda. Então, ela sairia do plano. Então, não vai ser esse caso. Então, o que é o problema da equação da onda quer medir? Ela quer medir... Rafaela chegando. Ela quer medir a altura, que a gente chamou aqui de amplitude, tá vendo? Então, para um determinado, suponha que essa corda aqui tem tamanho L, 0 a L, Vitor chegando. Suponha que essa corda aqui tem tamanho L, 0 a L, beleza? E aí, o que acontece? Ela está fixa nas extremidades. Fixas nas extremidades. E aí, eu quero saber, para algum lugar nessa posição na corda, qual que seria a altura? Qual que seria a amplitude em um determinado tempo? Porque se você vai fazer esse movimento de zigue-zague, de cobrinha, concorda que para um determinado X, a altura, ele vai modificar de acordo com o tempo? Todo mundo concorda com isso? Porque onde, por exemplo, suponha que a corda começou o movimento, ó, o Vitor aparecendo ali, joia, Vitor, a corda começou com o movimento, por exemplo, com essa configuração aqui. Isso aqui no tempo zero. Concorda que ela começar a movimentar essa posição X que tinha essa altura? Com o decorrer do tempo, ela não vai ter mais essa altura, concorda? Beleza? Então, o problema aqui da equação da onda é medir o quê? É medir esse deslocamento vertical. Ou seja, a amplitude, a altura da onda para essas posições aqui entre 0 e L num determinado tempo. Então, ficou claro qual que é o problema nosso? Ficou, né? Logicamente, aqui eu não vou entrar em detalhes de como é que a gente chega na equação da onda, mas a gente mostra que essa amplitude, que é essa função U que está aparecendo aqui, ela satisfaz essa equação diferencial aqui. Isso aqui é um EDP de ordem 2, porque aqui eu vou ter a derivada segunda da posição em relação ao tempo, igual ao quadrado. Alguns livros trazem só A. Cleverson chegando. Alguns livros na literatura vai trazer só A, essa constante aqui, mas para poder... O Cleverson também apareceu ali. Para poder não ficar... sai, por exemplo, a gente vai precisar, por exemplo, extrair raiz quadrada lá na frente. Como é uma constante, beleza? Aí eu tomei como sendo A ao quadrado, para quando extrair a raiz quadrada ficar mais amigável, para não poder ficar carregando a raiz quadrada de A, por exemplo. Aí eu tomei essa constante como sendo A ao quadrado. Essa constante A ao quadrado aqui, ela vai depender, é uma constante positiva, e ela vai depender do material que compõe a corda, né? Ou seja, vai depender, a questão da vibração da corda vai depender do formato da corda, né? Se ela é fina, se ela tem uma densidade grande ou não, se ela é leve ou não, ok? Então, essa constante aqui é para isso. E, na verdade, a gente sabe que ela significa o quê? A velocidade de propagação da onda da corda, concorda? Porque dependendo da força aplicada, se a força é a mesma, né, essa amplitude aí, ela muda de acordo com o material da corda, né? Ou seja, a velocidade de propagação dessas ondas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar o deslocamento vertical, que é o objetivo, né? Em função da posição e do tempo, ou seja, o meu deslocamento aqui é uma função de duas variáveis, vai depender da posição, que é o x, o tempo, que é t, de cada ponto de uma corda de comprimento L, presa nas extremidades, tá vendo? Então, o que eu vou pedir, né? Como que seriam os elementos de condição de contorno para esse problema, ou de fronteira? A gente vai chamar de PVI-F, né? Um problema de valor inicial e de fronteira. Eu vou pedir duas coisas. Eu vou pedir que essa corda, inicialmente, ela tenha um determinado desenho. Ou seja, no tempo zero,
Ó, no tempo zero, esse x aqui, para cada valor, aqui no desenho aqui, ó, suponha que isso aqui é a configuração no tempo zero. Então, para cada x aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter um f de x que vai falar qual que é o que eu estou chamando aqui de deslocamento inicial. Então, essa corda tem um determinado deslocamento inicial que é dado por uma função que depende da posição de cada x entre 0 e L. E o que eu vou pedir? Eu vou pedir que cada ponto desse, entre 0 e L, também tem uma velocidade inicial. Como é que a gente vai verificar isso? Essa velocidade inicial aqui também no tempo zero, tá vendo? Ela é dada pela derivada parcial de U em relação a t. Então, a condição que eu vou pedir, essa taxa de variação aqui, vai me dar a velocidade inicial. E essa aqui é para falar que as cordas no tempo, para qualquer tempo, no ponto inicial 0 e no ponto final L, ela está presa, ou seja, vale 0. Bruna também aparecendo ali. Hoje tá bom, né? Tem 5 pessoas aparecendo, que bom. Para não ficar sozinho. Tem 19, falando que tem 19 pessoas na aula de hoje. Então, ficou claro o problema que a gente vai tratar? As condições iniciais? Agora que são elas, né? Agora eu vou pegar esse problema maior e vou dividir em dois. Como que eu vou fazer isso? E a teoria nos fala que a solução desse problema geral aqui, ele vai ser a soma dos dois problemas que eu vou falar para vocês quais que são. Por que eu vou fazer isso? Para ficar mais amigável o meu tratamento do problema. O que eu vou fazer? Eu vou zerar uma dessas condições. O que significa zerar uma dessas posições? O que significa o deslocamento inicial ser zero? Concorda que a corda estaria deitadinha, bonitinha? Ou seja, a altura de todo mundo seria zero. Ou seja, não teria aquela onda inicial, né? O f de x. E o que significa a velocidade inicial ser zero? Significa que em cada ponto eu não vou ter nenhum impulso, nenhuma força atuando na corda. Ok? Então eu vou dividir isso aqui em dois problemas. Um com velocidade inicial zero e outro com deslocamento, e deixando o deslocamento inicial sendo qualquer coisa, e vice-versa. Deixar o deslocamento inicial sendo zero, ou seja, a corda esticadinha, bonitinha, mas só que aí ela vai começar a vibrar em cada ponto. Por quê? Porque agora ela vai ter uma velocidade inicial em cada ponto, que seria o g de x. Então, são os dois problemas que está descrito aqui, ó. Problema 1 e problema 2. Deixa eu ver se dá para caber na mesma tela aqui. O que está escrito aqui em cima foi o que eu falei para vocês, beleza? Vocês leram a aula, né? Então, não vou ficar repetindo o texto aqui na íntegra, ok? Eu vou explicar o texto e não vou precisar ficar lendo. Então, esse aqui é o problema 1 e esse é o problema 2. Então, o problema 1, tá vendo que eu zerei a minha velocidade inicial, tá vendo? E meu problema 2, eu zerei quem? Meu deslocamento. Tranquilo? Então, vamos resolver esses dois problemas. Observe que o fato da corda estar presa nas extremidades, eles fazem parte dos dois problemas. Agora, eu vou resolver o problema 1 e vou resolver o problema 2. Para resolver o problema 1 e o problema 2, são problemas parecidos com o que a gente viu na equação do calor. Mas só que, quando vocês lembram que a gente utilizou o método de separação de variáveis, tanto o problema 1 quanto o problema 2 vai bifurcar em mais dois problemas, não vai? Que eu chamei de problema A e problema B. Por quê? Porque a minha separação de variáveis, eu vou ter o quê? Uma coisa que vai depender de x e uma coisa que outra função que vai depender de t. Então, vai gerar duas equações diferenciais ordinárias, uma na variável x, outra na variável t. Como aqui eu tenho derivada segunda dos dois lados, esse problema A e esse problema B que vai aparecer aqui para a gente vão ser DOs de segunda ordem. Tanto o problema A, tanto o problema B. Então, o que eu tenho? Eu tenho um problema 1 que vai ramificar num problema A e num problema B. Eu tenho um problema 2 que vai me ramificar num problema A e num problema B. E qual que é a solução? Somar tudo isso. Ok? Então, vamos lá. Segura, aperte os cintos aí,
porque tem muita coisa para a gente falar na aula de hoje. Então, vamos primeiro resolver o problema 1, beleza? Esse problema 1 aqui é onde eu vou pegar o velocidade inicial nula, tá vendo? Beleza? É o problema 1. Aqui é o mesmo método de separação de variáveis que eu já apresentei para vocês nas aulas passadas, tá vendo? Uma função dependendo de x, outra dependendo de t. O que eu faço aqui? Eu vou ter que derivar isso aqui e substituir na EDO, né? Quando a gente deriva duas vezes, substitui na EDO, lembra que agora eu tenho uma derivada segunda de u em relação a t. Tá vendo? Aqui eu fiquei com a derivada segunda de t, tá vendo agora? Porque antes era só a derivada primeira, na equação do calor, né? E aqui eu fiquei com a ao quadrado derivada segunda de u em relação a x. Então, aqui eu tenho, tá vendo? Tá vendo que aqui tá 1 sobre a ao quadrado? É esse camarada que passou pro lado de cá. Tranquilo? Bom, da mesma maneira, como eu tenho uma coisa que só depende de x, uma coisa que só depende de t, a única possibilidade disso aqui ser igual é se for constante. Tradicional, que a gente tem feito isso aí já há algum tempo já, né? Bom, então só tem que ser uma constante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter duas EDOs, tá vendo? De segunda ordem agora, uma em x e a outra em t. E aí, o que eu tinha falado para vocês, eu vou chamar uma de problema A que é em x, né? E vou chamar de problema B, a EDO em t. Tá tranquilo até aí? Então, vamos lá. Então, o que é meu problema A do problema 1, né? Eu tenho o problema A do problema 1 e tenho o problema B do problema 1. Depois a gente vai ver o problema A do problema 2 e o problema B do problema 2 também. Então, novamente aqui, ó, o que eu faço? Pego isso aqui igual a isso, né? Esse aqui multiplica cruzado, esse aqui passa para o lado de cá, beleza? É a conta que a gente já tem feito. Então, eu fiquei com essas duas EDOs aqui, ó, de segunda ordem. Aqui eu usei para encontrar as soluções iniciais, eu usei o fato das cordas ser presas nas extremidades, né? Porque vocês lembram dessa conta que a gente já fez algumas vezes, né? 0 de 0, o U de 0t, quem que é? É x de 0 vezes t de t. Como t de t não pode ser 0, então quem que é 0? Esse aqui. Depois você coloca o L no lugar do t. Então o x de L que vai ser 0. Beleza? Você tem essas condições iniciais aqui. E o problema B, que é esse aqui, ó. O t também vai multiplicar o lambda, vai passar para o outro lado, só que agora vai ficar acompanhado de um a ao quadrado, não vai? Então eu vou ter um a ao quadrado. Além do lambda, eu vou ter um a ao quadrado aqui, ó. E aqui eu vou utilizar, para encontrar uma condição inicial para esse problema aqui, eu vou utilizar o fato da derivada, ó. Quem que é a função? A função é u de xt igual a x de x vezes t de t, não é? O que é a derivada parcial de u em relação a t? Vocês concordam que é x de x, que é constante, vezes t', né? Beleza? Agora eu vou colocar x0. Quando eu coloco x0 aqui, ó, a derivada de u... Ó, a derivada de u em relação a t é aplicada no ponto x0. Então, eu deixar o x como sendo x e colocar 0 no lugar do t, não é? Então, vai ficar x de x vezes t' de 0. Estou colocando 0 no lugar do t, não estou? Isso aqui é 0, não é? Como isso aqui não pode ser 0, então sobrou para quem? Tranquilo? Essa condição inicial? Tá, beleza. Então, agora nós vamos resolver o problema A. Graças a Deus, olhando para a carinha do problema A do problema 1, vocês estão vendo que ele é exatamente o problema com as condições de Dirichlet para a equação do calor? Sem tirar, sem pôr, nada. Não era? Esse problema aqui, ó. É exatamente o problema que a gente resolveu para a equação do calor. O primeiro caso que a gente viu, as condições iniciais são as mesmas, tá vendo? Mesmo jeito. Nesse caso aqui, a gente viu que o único valor de lambda, lembra que a gente fez lambda igual a zero, lambda maior que zero, que a gente chamou de alfa ao quadrado, lambda menor que zero, que a gente chamou de menos alfa ao quadrado, né? O único valor que deu solução não nula para x foi quem? Não foi esse aqui? O caso positivo? E a solução a gente viu que era dada por isso. Então, graças a Deus, economizamos um monte de conta. Não precisamos repetir aqui lá, porque a EDO de segunda ordem é a mesma.
Eu não preciso testar o lambda negativo, nem o lambda zero, porque eu sei que não vai ter solução. Lembra que as constantes zeravam tudo? E aí a gente perdia a solução? Não tinha solução não nula? Tá, então, se o único valor de lambda que tem solução não nula é esse, eu vou pegar e vou substituir no problema 2. Então, esse lambda aqui do problema 2, eu tenho que usar exatamente esse lambda aqui, ó. Lembra que era o lambda que a gente usava no... Só que lá era a primeira ordem, né? Agora nós vamos utilizar aqui no de segunda ordem. Tá vendo? A única coisa diferente que vai aparecer aqui vai ser isso aqui, ó. Por quê? Isso aqui é um EDO de segunda ordem. Todo mundo concorda que é um EDO de segunda ordem, não é? Em T? Então, concorda que a equação característica é dada por isso? Isso aqui, por mais feio que seja, é um número. Ok? Então, a equação característica é R ao quadrado mais esse número, igual a zero. Beleza? O R ao quadrado vem quando você coloca em evidência a exponencial aqui, né? Na derivada segunda. E esse número aqui vem quando você coloca a exponencial de Tn de T em evidência. Então, a equação característica deu isso aqui. Observe que aqui eu coloquei todo mundo ao quadrado. Por que está ao quadrado? Porque lembra que o A lá em cima eu coloquei ao quadrado? Porque se aquele A não tivesse ao quadrado, ficava ruim aqui, tá vendo? Se aquele A não tivesse ao quadrado, aí ficava assim, ó. Ficava A, aí depois ficava assim, nπ sobre L ao quadrado, entendeu? Aí, por quê? Porque esse A aqui não podia, né? Porque ele não estava ao quadrado. Aqui eu coloquei ele dentro do parênteses já, né? Porque ele está ao quadrado. Tranquilo? Por isso que eu chamei ele de ao quadrado lá em cima. Bom, então as raízes disso aqui, quem que é? Isso aqui é positivo, concorda? Isso aqui é positivo. Então vai passar para o outro lado negativo, não vai? Se vai passar para o outro lado, vou extrair a raiz quadrada, então vai dar complexo. Vai dar complexo, vai dar as raízes vai ser da forma mais ou menos Q vezes I, onde Q é esse número aqui, ó. Lembra que as raízes podiam ser P mais ou menos IQ, no caso complexo? Nesse caso aqui, o P é zero, e o Q vale exatamente esse número aqui, né? Ficou tranquilo? E a solução? A solução era dada por cossenos e senos, não era? Era assim, né? E elevado a px, que multiplicava um A cosseno de qx, mais um B seno de qx, né? Nesse caso aqui, E elevado a zero dá 1, né? Porque o P é zero. Esse Q aqui é exatamente esse número aqui, ó. Nesse caso aqui não é nem X, né? É T, né? Beleza? E o Q é exatamente esse número aqui, ó. E esse Bn que aparece aqui é essa constante, e esse An aqui também é essa constante. Ficou clara a solução? Agora vamos utilizar, lembra que eu tenho essa condição lá, ó? Condição inicial? No problema 2? Ó. Tá vendo essa condição aqui? A gente vai utilizar ela, né? Para poder ver o que sobra, né? Então, ó, para vocês verem. Então, eu vou precisar derivar primeiro para depois substituir o zero. Eu não posso substituir o zero diretamente, beleza? Igual eu substituir no x. No x eu substituí o zero direto, né? E o L. Aqui eu tenho que derivar essa coisa primeiro para depois substituir o zero. Mas a derivada disso aqui é simples, né? Por que saiu... Ó, a derivada do cosseno é menos seno, beleza? Menos seno. E aqui tem a derivada da de dentro, tá vendo? A derivada da de dentro aqui em relação a t. Ficou claro, gente? Beleza. Mas a outra derivada, a derivada do seno, quem que é? Cosseno, né? E aqui está a derivada da de dentro. Agora sim, eu vou substituir o zero nessa expressão. Quando eu substituir zero no lugar do t, ó, seno de zero é zero. Então essa parte aqui zero, não zero? Então concorda que esse AN aqui pode ser qualquer coisa. Agora, cosseno de zero vale 1. Se o cosseno de zero vale 1, eu tenho que sacrificar esse BN aqui, não tem? Para zerar a expressão toda? Tranquilo. Então, BN foi embora. Se o BN foi embora, eu perdi essa parte aqui da solução, ó. Então, eu fiquei só com essa, ó. Tranquilo?
Aqui eu fiz até uma brincadeira, né? O AN está salvo. Beleza? Quem já assistiu o filme... Galinho Chick Little? Alguém já assistiu? Não, né? Vitor já assistiu? Bruna, não. Você lembra numa cena onde o Galinho rebate a bola e aí depois o juiz, que é um burro, por acaso, né? Vai lá e com a vassourinha na base para ver se o pezinho do patinho tinha encostado, do pintinho, né, tinha encostado na base ou não. O céu tá caindo, Sabrina falando aqui. Exatamente, o céu tá caindo. Aí depois ele fala assim: está salvo? Está salvo? O corredor está salvo? Então aqui eu fiz essa brincadeira porque meu menino, Davi, assiste muito Galinho Tiquiliro e ficou na minha cabeça esse negócio está salvo. Então a N aqui está salvo, beleza? Então, se o AN está salvo, então eu tenho uma solução, só para descontrair um pouco aqui. Eu sei que a piada não tem graça e tal, mas o AN aqui ficou salvo e aí eu tenho uma solução em X e tenho uma solução em T também. Aí, finalmente, eu vou resolver o meu problema 1. Eu vou multiplicar as duas, não vou? Lembra que eu tinha o problema 1 e esse problema 1 ramificava em A e em B. Esse A aqui era a parte do X, esse B aqui é a parte do T. E aí eu vou somar essa coisa, né? Essa solução. Somar não, na verdade aqui eu multiplico, né? Porque a minha solução é U de xt igual a x de x vezes t de t. Beleza? Eu vou multiplicar essa solução aqui que eu encontrei em x vezes essa solução aqui que eu encontrei em t. Observe que aqui eu peguei esse dn aqui e já multipliquei as duas constantes que eu tinha, que é o an, que ficou salvo aqui, e o cn do x lá em cima, tá vendo? Multipliquei as duas constantes, chamei de dn. Ficou claro a solução que aqui eu chamei U1, tá vendo? Esse aqui é o U1, que é a solução do problema 1, beleza? Depois eu vou fazer o 2, que é a solução do problema 2. Então, agora, para terminar minha história aqui, eu falto determinar quem são esses coeficientes. Para determinar quem são esses coeficientes, eu preciso utilizar essa condição inicial aqui, ó. Essa condição inicial aqui, ela não foi usada. Essa aqui, lembra que eu peguei o fato da velocidade ser zero e eu peguei o fato do deslocamento inicial, nesse problema 1, ser uma f de x, tá vendo? Então, aqui eu vou utilizar esse fato. Então, se f de x é igual a u de x zero, então se você coloca zero no lugar do t, você concorda que essa parte do cosseno aqui vira 1, né? Fica cosseno de zero. Vou colocar zero no lugar desse t aqui, ó. Tá tranquilo? Então, sobrou exatamente isso aqui, ó. Isso aqui a gente reconhece como sendo a série dos senos da série de Fourier, da função f. Então, basta a gente fazer uma extensão ímpar da f, a gente sabe que esse coeficiente dn aqui é dado por 2 vezes 1 sobre L, integral de 0 a L, f de x vezes o seno de npx sobre L dx. Tranquilinho? Problema 1? Valdomiro, você pode explicar de Oi. novo essa parte aí, essa última que eu perdi? O fato do f de x ser igual a u de x0? Não, quando você vai falar do DN. Então, o dn é a multiplicação do an, porque eu estou multiplicando essa solução aqui, tn, tá vendo? Eu tenho que multiplicar o x de x vezes o t de t. Então, eu vou multiplicar o xn de x vezes o tn, que são as duas soluções não nulas que eu encontrei. Então, aqui está a parte do tn, eu tenho um an aqui e tenho um cn aqui, ó, na solução não nula do x. Se eu multiplico as duas, a multiplicação das duas constantes, eu estou chamando de dn. Aqui o seno de npx, que é a solução em x não nula, essa aqui. E esse cosseno que aparece aqui, ó, é exatamente o tn, né? A solução em t não nula. Ficou claro? E o dn é a multiplicação das duas constantes que acompanhava eles. No caso do DN que eu tinha perguntado, era essa parte de baixo aí, depois da f de x, quando você vai explicar como achar o DN. Ah, tá. Aqui, ó, vamos voltar lá no problema 1. Cadê o problema 1? Aqui, ó, tá vendo? O problema 1 eu tenho um deslocamento inicial, tá vendo? Que não foi usado ainda.
Então, eu estou utilizando esse fato aqui, que eu tenho um deslocamento inicial diferente de zero, que é a ondinha inicial, digamos, né, da corda. Então, eu estou utilizando esse fato aqui na solução. Eu estou colocando zero no lugar do T. Estou colocando zero no lugar desse T aqui, ó. Tá vendo? Ó. Coloquei zero, não coloquei? Se eu coloquei zero no lugar desse T aqui, deixei o X como sendo ele próprio, o X continua aqui no seno, tá vendo? E aí, cosseno de zero virou 1. Então, aqui ficou cosseno de zero. Substituindo o zero aqui, tá vendo? Ficou claro, Laura? Porque que sobrou só o dn vezes o seno? Colocando o x0 aqui nessa expressão aqui, ó. Sim, só que aí depois a gente tem que fazer uma extensão ímpar de f, né? Aí ficou Exatamente. 2 sobre L. Quando a gente faz extensão ímpar, não fica igual a zero? É que eu confundi nessa parte aí. Não, porque essa f aqui é uma extensão ímpar, né? Se ela é uma extensão ímpar e o seno também é uma função ímpar, ímpar vezes ímpar dá par. Então, por isso que fica 2 vezes. Ah, entendi agora. Obrigada. A gente sempre vai utilizar isso aqui, entendeu? Seja para extensão par ou para extensão ímpar, porque quando aparecer a série do seno, a série do seno, a série de Fourier dos cossenos, a gente vai utilizar uma extensão par, né? Porque par vezes cosseno, que é par, vai dar par, vai ficar 2 vezes, entendeu? E se for a série dos senos, como eu sei que o seno é ímpar, a gente vai utilizar uma extensão ímpar. Ímpar vezes o seno, que é ímpar, vai dar par, aí vai ficar 2 vezes e vai ficar sempre dessa maneira. Beleza. Então, essa aqui é como que a gente vai determinar os coeficientes da série os coeficientes da minha solução do problema 1, beleza? Agora nós vamos para o problema 2. O problema 2, o que vai mudar? Ao invés de eu utilizar o U de x0 como sendo f de x, agora eu vou zerar esse camarada. E agora eu vou deixar a minha velocidade inicial ser uma g de x qualquer. Tranquilo? A gente vai trocar essa hipótese aqui por essa, no problema 2. Tá vendo lá em cima? Aqui, ó. Agora eu vou zerar o meu deslocamento inicial e vou deixar a minha velocidade inicial ser uma g de x qualquer. Agora a minha corda vai estar estendidinha, bonitinha, mas só que cada ponto tem uma vibração inicial, digamos. Tem uma velocidade inicial diferente de zero. Então vamos lá para onde que isso vai nos levar. O modus operandi aqui é igual, tá vendo? Método de separação de variáveis. Deriva 2 vezes, substituir, igual a menos lambda, porque não pode depender de uma coisa que depende de x e de t, só pode ser constante, não pode ser igual. Novamente, eu vou esse problema 2, eu vou ramificar ele no problema A e no problema B, igual a gente fez no problema 1. Agora, ó, para vocês verem, graças a Deus, novamente o problema A do problema 2 é exatamente igual à equação do calor do problema de Dirichlet. Então, é igual o que a gente fez lá em cima, é igual da aula passada, só que agora, observe que aqui a condição inicial mudou. No problema 1 era ter linha de zero, não era? Igual a zero? Só que agora eu estou utilizando o fato de U de x0 ser zero. Mas o U de x0 é quem? É x de x vezes o t de zero. Então, como esse aqui não pode ser zero, então sobrou para quem? Para t de zero e não ter linha. Lembra que a gente teve que derivar o outro para poder substituir? Primeiro, para encontrar o t' de zero igual a zero? Agora não precisa, basta substituir diretamente aqui, porque minha condição inicial é essa aqui, ó. Deslocamento inicial, zero. Então, vamos resolver não. Na verdade, o problema A do problema 2 já está resolvido, né? Ok? Aqui eu só mudei a constante para não falar que é a mesma, tá vendo? Eu usei EN. Lá eu usei CN, não foi? Lá em cima. Mas é a mesma solução. Tranquilo? Só tem solução para alfa maior do que zero, que vale n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado. Agora eu vou utilizar esse valor de alfa aqui, tá vendo? Novamente o A aqui já foi inserido, tá vendo? Esse A aqui já foi inserido, porque tinha A ao quadrado vezes lambda, não era? Problema 2. Esse A ao quadrado aqui ele já foi inserido juntamente com lambda que eu preciso, né? Ou seja, lambda ao quadrado,
Lambda é exatamente o alfa ao quadrado, que é esse valor. Novamente, a equação característica vai dar raízes complexas, tá vendo? Tranquilo? Aqui eu utilizei outros coeficientes, chamei de F, tá vendo que eu estou seguindo o alfabeto, né? A, B, C, D, F, G. Fn, Gn, então a solução vai novamente aqui do mesmo jeito, E elevado a P do Partido dos Trabalhadores. P vezes T, beleza? P vezes T, só que o P é zero, então essa parte aqui vai dar 1, beleza? Constante, cosseno de T, a mesma solução que a gente viu lá atrás. Então, ficou isso, ficou isso. Tranquilo? Agora, quais são as condições que eu tenho? Eu tenho que substituir o zero agora, eu não preciso derivar. Lembra que antes eu derivei essa T para substituir o zero? Agora eu não preciso derivar, eu vou simplesmente substituir o zero. Quando eu substituir o zero aqui, ó, o seno de zero vai dar zero, não vai? Se o seno de zero dá zero, então concorda que esse Gn aqui pode ser qualquer coisa? E o cosseno de zero vale 1. Então aqui eu tenho que sacrificar esse E. Você perguntou alguma coisa, Vitor? É porque você tá aparecendo só, para mim tá aparecendo só assim do rosto para, deixa eu ver se eu não sei se é a sua câmera que está apontando para cima ou se acho que é a sua câmera que está apontando para cima. Aí, isso, beleza. É que tava aparecendo só do seu óculos para cima, aí você levantou a mão assim, aí eu fiquei pensando que você estava perguntando alguma coisa. Então, agora, ó, pra você ver, se eu sacrifiquei o Fn, o que acontece? Então, implica que o Fn sacrificou e, novamente, o Gn aqui está salvo. Beleza? Então, a minha solução agora vai depender de seno, tá vendo? De T vai depender do seno. A outra dependeu do cosseno, não foi? Agora depende de seno. Novamente, agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse Gn aqui, vezes o quê? Acho que foi o En, né? Que eu peguei aqui, ó. En. Vou chamar En vezes Fn de quem? Seguindo o alfabeto, eu acho, Hn. Beleza? Essa aqui é a parte de x, essa aqui é a parte de t. Então, aqui eu tenho minha solução, que eu chamei de U2, para vocês saberem que é do problema 2. Beleza? Então, para terminar, eu preciso saber como determinar os coeficientes. Agora vai ter uma novidade aqui também, né? O modus operandi vai mudar um pouquinho. A gente vai ver que esse coeficiente ele vai ter uma pequena modificação aqui, porque vai ter uma derivada dentro que vai sair, mas é constante, não se preocupe com ela. Ela vai poder sair da integral, vai ser tranquilo. Então, agora, para determinar esse Hn aqui, ó, o que eu faço? Eu vou utilizar essa condição inicial. Lembra que agora eu tenho uma velocidade inicial diferente de zero? Que eu não usei ainda no problema 2? Mas, para me utilizar esse g de x, eu vou ter que derivar esse trambolho aqui primeiro. E substituir o ponto x0. Beleza? Então, eu vou derivar essa U2. Quando eu derivo essa U2 aqui, ó, o que acontece? Eu vou derivar essa em relação a t, tá vendo? Em relação a t. Então, x é constante. Então, tá vendo que o seno aqui conserva, tá vendo? Isso aqui é constante, não depende de t. Aqui eu tô fazendo derivada da soma das derivadas, ok? Tem um somatório aí, mas não preocupa porque vale o que eu tô fazendo aqui. Então, esse seno está colocado em evidência nesse somatório, e aí eu vou derivar o cosseno, tá vendo? Vou derivar o cosseno. Vou derivar esse seno aqui, ó. A derivada desse seno vale cosseno, não vale? E aí eu tenho que derivar de dentro, tá vendo? A de dentro aqui em relação a t, por isso que saiu esse número para fora aqui, ó. Na derivada do cosseno. E agora, finalmente, eu vou pegar e vou substituir x0. O x vai ficar como sendo ele próprio. E vou colocar 0 no lugar do t. E vou igualar a minha g de x, que é a condição que eu tenho. Então, quando eu faço isso, o que acontece? O cosseno de 0 vale 1. Né? Vou colocar 0 no lugar desse t aqui, não vou? Então, sobrou isso aqui, concorda que sobrou isso aqui? Constante, o seno é constante, o Hn é constante. Então, isso aqui tem que valer exatamente a minha g de x, que é a minha hipótese. Bom, aí o que acontece? Essa coisa aqui que vai fazer o coeficiente agora, tá vendo? Esse aí é um número, não se preocupe com ele, quem está multiplicando aqui A vezes N vezes π sobre L, quem está multiplicando o Hn, isso aqui também é um número. Então, essa coisa toda aqui, ó, que está destacado, ele é o coeficiente da série dos senos de Fourier. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma extensão ímpar dessa função g, igual a gente faz,
E aí vai ficar o quê? Vai ficar a extensão ímpar vezes o seno, que é ímpar, vai ficar 2 vezes. Então, esse coeficiente aqui, ó, tá vendo essa coisa toda? É 2 vezes 1 sobre L, integral de 0 a L, G de x, observe que esse G de x aqui é a extensão ímpar que eu já fiz, aí ficou ímpar vezes o seno, que é ímpar, deu par, e ficou 2 vezes. Aqui eu estou utilizando a G original, e vezes o seno de n π x sobre L dx. Então, quem que é o HN? Então, basta pegar esse número que está multiplicando o HN e passar ele para cá, né? Para o outro lado. Então, multiplica pelo inverso dele, né? Observe que quando você multiplica pelo inverso dele, observe que esse L dá para cortar, não dá? Né? Porque vai ficar 2 sobre L, você vai multiplicar L sobre ANπ. Então, esse L dá para cancelar, então sobrou só 2 sobre ANπ. Então, o coeficiente HN é dado dessa maneira. E, finalmente, eu vou resolver o problema, né? Eu vou somar os dois, lembra? É a soma do problema 1, que eu chamei de U1, mais o problema 2, que eu chamei de U2, a solução. Então, quando você soma, ó, lembra? Essa aqui era a solução do problema 1, que dependia de seno em x e cosseno em t? E esse camarada aqui, observe que aqui eu chamei a N e BN de novo, né? Na verdade, lá, os números, as letras originais lá, eu acho que era... Alguém lembra aí? Esse aqui tá na cabeça, esse aqui era o GN, não, HN, né? Esse aqui era o HN e esse aqui era quem? Lembra? Eu acho que era DN. DN, né? Só dar uma olhadinha nele aqui. Cadê? DN, exatamente, DN. Muito bem, Cleus. Tá atento, tá com a memória boa. DN. Eu já não lembrava como é que era qual era a letra que tinha utilizado, não. Mas aqui vocês podem renomear eles. Esse aqui era o DN original lá, né? Mas aqui vocês podem renomear ele para a letra que você quiser, né? Esse aqui era o HN. Aqui eu chamei de ANBN novamente, beleza? Lá eu coloquei A, B, C, D, E, para poder não confundir as constantes, né? Que estava trabalhando. Mas aqui no final você pode chamar esse DN de AN sem problema nenhum e esse HN aqui de BN. Você pode, a letra que você vai utilizar, desde que você utilize as fórmulas corretas para poder calculá-los, que é exatamente essa integral aqui e essa integral que a gente acabou de obter, né? Nos dois problemas. Então, a solução geral é soma de seno com cosseno, mais seno com seno. Observe que essa solução aqui faz sentido, não aparecer exponencial, né? Vocês lembram lá na equação do calor, que quando o tempo ia para mais infinito, aquela coisa tendia a estabilizar? Concorda que na vibração de corda não vai ter estabilização coisa nenhuma? Essa coisa vai ficar oscilando o resto da vida? Com o tempo? Então faz sentido não ter exponencial na minha solução, né? Porque seno e cosseno aqui, ó, de acordo com o tempo vai para mais infinito, vai continuar oscilando, não vai? Ficou tranquilo o problema, gente? A apresentação da equação da onda? Beleza. Laura falou que sim, Ariane também. Bom, exemplo. Acho que eu fiz 2 exemplos, deixa eu ver. Ou se foi um só? Acho que foi 2, né? Vou considerar uma corda vibrante de comprimento L igual a 30, que satisfaz a equação da onda, né? A equação da onda, vocês lembram que é a derivada segunda de U em relação a T igual a 1 ao quadrado vezes a derivada segunda de U em relação a X. Então, aqui nesse caso aqui, o A ao quadrado aqui vale 4, né? Quem que acompanha a derivada segunda em relação a X, né? Beleza? Aqui eu vou supor que as extremidades estão fixas e que a corda é colocada em movimento sem velocidade inicial. Então, ela não tem velocidade inicial, então significa que aquela g de x lá, ó, que era derivada de u em relação a t no ponto x0, vale 0. Então, esse aqui era o problema... Não lembro, não. É o problema 1 ou 2? Era o... 1. Ok? Problema 1. Exatamente. O problema 2 é quando o deslocamento inicial é 0. O deslocamento inicial é 0.
Então, nesse caso aqui é o problema 1. Não tem velocidade inicial, mas o deslocamento inicial é dado por essa função aqui, ó. Essa função, ela vale... x sobre 10, ou seja, uma reta assim, ó, ela tem de 10 até 30. X sobre 10, então se o x for 10, vale 1, positivo. A proporção aqui não tá boa não, viu, gente? A inclinação, nem nada não, é só para vocês terem ideia. Esse pedaço aqui é x sobre 10, e o outro pedaço aqui é decrescente, então vai ficar 10 menos 10... Não, 30 menos 10 dá 20, 20 dividido por 20 dá 1. Então aqui emenda, né? No 1. Tranquilo? Então zerou aqui, né? Quando o x é 30, vai dar quanto? 30 menos 30, 0, né? 0 sobre 20. Então zerou aqui, beleza? Porque o u de 0t é igual a u de 30t. Esse aqui vale 0, né? Ela foi falada aqui que as extremidades estão fixas, tá vendo? Tá. Então, a gente sabe que a solução para esse problema é dada por quem, né? É o problema 1, era seno vezes cosseno. O outro era seno vezes seno, né? Do problema 2. Aqui eu não vou precisar fazer o outro caso. Tranquilo? Então, aqui vai ficar quem? U de xt é dado por isso. E esse AN aqui, ó, é dado por quem? Aqui era assim, ó. Cosseno de ANπt sobre L, né? Como esse A aqui, ó, A ao quadrado vale 4. Então, significa que o A vale 2, né? Então, aqui eu estou simplificando esse 2 aqui que aparece com 30. Então, por isso ficou 15 aqui, tá vendo? Tranquilo? Aí o coeficiente é dado por 2 sobre L, como L é 30, então aqui ficou 1 sobre 15. Integral de 0 a 30 vezes o f de x vezes o seno de nπx sobre 30 dx. Então, aqui eu vou ter uma integração por partes. A gente vai ter muitas dessas contas de integração por partes. Aqui eu não fiz a conta para a n, né? Mas você vai fazer a conta para... Você vai dividir essa integral aqui em duas. Assim, né? Quem que é o AN? O AN é 1 sobre 15. Integral de 0 até 10. Aqui você vai utilizar x sobre 10 vezes o seno de nπx sobre 30 dx, mais a integral de 10 a 30, de 30 menos x sobre 20, vezes o seno de nπx sobre 30 dx. Essas duas integrações por partes. Algumas vezes eu vejo, aqui você pode tirar um décimo para fora, né? E aqui, ó, eu recomendo vocês chamar isso aqui tudo de U e isso aqui tudo de dv. Porque algumas pessoas fazem o seguinte, distribui esse vezes esse vezes esse. Não compensa. Pode chamar essa coisa toda aqui de U, porque a derivada dele é uma constante. Ok? Então, pode chamar essa coisa toda de U, em vez de fazer uma constante, vezes o seno, depois menos... Aqui você poderia fazer assim, né? 30 sobre 20 menos x sobre 20. Algumas pessoas fazem isso aqui, né? Esse vezes esse vezes esse. Não precisa fazer isso. Porque a derivada desse aqui vai dar menos 1 sobre 20. Né? Se esse aqui é o U, a derivada vai dar menos 1 sobre 20 du. Ou seja, já é suficiente para você resolver seu problema com integração por partes. E você elimina uma integral na conta, né? Essa vezes essa vezes essa. Tranquilo? Então pode chamar tudo aqui de U. Então, quando você faz a conta, você vai encontrar esse coeficiente. Observe que esse camarada aqui ele ficou meio irregular, tá vendo? Isso aqui é os múltiplos do seno de... Quanto? 60. Então, o seno de 60, ele vai ficar o quê? Raiz de 3 sobre 2 no primeiro quadrante. Depois, 120. Raiz de 3 sobre 2. Depois muda lá para 240 lá embaixo, né? Menos raiz de 3 sobre 2. E depois para 300, menos raiz de 3 sobre 2. Então, tá vendo que ele fica irregular? Não dá para você colocar aquela questão do menos 1 elevado a n para poder fazer... Então, por isso que eu deixei... Quando isso acontece, você pode deixar exatamente dessa maneira, porque não tem um padrão para você escrever o coeficiente.
Então, aqui eu tirei o 9 sobre π ao quadrado para o lado de fora, deixei esse seno de nπ aqui, sobre n ao quadrado, tem um n ao quadrado aqui, tá vendo? Dentro do somatório. Esse aqui é da fórmula. Escrevi alguns termos aqui para vocês verem, tá vendo? Seno para 1, para 2, para 3, para 4. E aqui eu plotei para vocês os dois primeiros termos. Deixa eu ver se eu acho isso aqui na minha... Se eu acho isso, esse gráfico aqui no GeoGebra, que eu tinha feito, para mostrar para vocês um movimento. Mas qual que é a ideia aqui? Aqui eu peguei o t igual a 0, o t igual a 40. Então, tá vendo que aqui tá a ondinha inicial da corda, tá vendo? Da posição inicial. Aqui eu vou dar um zoom para vocês observarem essa função aqui, ó. Que a gente fez aqui. É só encontrar essa... Deixa eu ver onde é que tá isso. É exatamente esse gráfico aqui, ó. Lembra que é x sobre 10? É porque aqui a onda, ela está muito pequenininha. Aqui não dá para vocês observarem, ó. Não sei se dá para vocês verem. Porque aqui a escala aqui está no 2, tá vendo? No 10 aqui, deixa eu ver onde é que está o 10. O 10 está mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Aqui onde é que está o mouse. Então a altura aqui é 1, né? E aqui depois ela volta a zerar aqui, né? No 30. Então o que acontece com essa onda? Aqui no 40, ó, a corda continua com formato... Ver se dá para dar um zoom aqui, no 40. Ó, ela não continua, ela continua, agora a barriguinha está para baixo, tá vendo? No 40. Aqui, esse risco aqui, ó, no 40. Então, ela vai ficar nesse movimento. Tá vendo que aqui não fez muito, ó o que aconteceu com o tempo aqui entre 0 e 40, tá vendo? Ela vem, passa para o lado de baixo, depois sobe para o lado de cima, depois vem para o lado de baixo, ela vai ficar nesse movimento de onda, porque vai medir a altura da vibração da corda. Então, é perfeitamente plausível, né, essa solução para a equação da onda, para esse caso, tá vendo? Bom, não gravar. Então, esse aqui é um caso. Aí eu coloquei outro exemplo aqui para poder a gente ver o outro caso. Agora eu vou colocar um com deslocamento inicial nulo. Deixa eu ver se é isso que eu fiz mesmo. Calma aí, claro, agora não. Considera uma corda vibrante com comprimento L igual a 50, que satisfaz a equação da onda. Aqui no caso o A vai valer 3, tá vendo? Né? O A ao quadrado aqui é 9, então o A vale 3. Suponha que as extremidades estão fixas e que a corda é colocada em movimento com deslocamento inicial nulo. Então, aqui eu tenho meu f de x igual a 0, mas aí eu tenho o quê? Para cada ponto x, eu tenho uma velocidade inicial. E a velocidade inicial é dada por essa função aqui, ó, x sobre 5, para o x entre 0 e 25, e depois 50 menos x dividido por 5. Então, observe que quando o x vale exatamente 25, isso aqui emenda com essa, né? Tranquilo? A velocidade no ponto 25 não pode ser diferente, né? Ou seja, o que essa lei de associação estava fazendo e o que essa vai começar a fazer, quando chegar exatamente no ponto 25, essas velocidades têm que coincidir, né? Faz sentido isso, né? Então, a solução agora a gente vai utilizar aquela outra. Problema 2, né? O problema 2, a gente viu o coeficiente, né? Esse aqui era o nosso HN da história lá, que a gente viu. É dado com seno e seno. Lembra que era 3, aqui tá vendo, tem um 3 aqui, esse 3 aqui é o A da história, né, da fórmula, né, ANP sobre 30, não, sobre 50, né, e o coeficiente era 2 dividido por ANP, não era? 2 dividido por ANP, de 0 a 50, G de X vezes o seno. Aqui, novamente, vocês vão utilizar a integração por partes. Esse aqui eu consegui colocar, dependendo de menos 1 elevado a N mais 1, tá vendo? Possivelmente vocês vão encontrar alguma coisa de ímpar na solução, né? Quando for par zera e quando for ímpar não zera, né? Vai dar esse fator aqui. Então, por isso que eu coloquei o BN dessa maneira. Aqui eu escrevi alguns termos, tirei o 2000 sobre esse número que eu tirei para fora, né? Esse pessoal aqui, eu coloquei aqui, fui calculando para N igual a 1,
para n igual a 2, n igual a 3, ok? Fui fazendo. E aí o gráfico ficou isso aqui, ó. Ó, o que acontece? Ó, o que acontece? O que acontece o deslocamento inicial C0? Ó, para você ver o que aconteceu aqui, ó. A corda estava esticadinha, né? Só tinha velocidade inicial, mas ó, para você ver aqui, ó. A parte azul que eu estou destacando aqui. Tá vendo que dá zero a função? Deixa eu ver se eu acho esse desenho aqui no... Opa. Eu não quero... Esse aqui é o mesmo desenho, mas eu quero abrir no GeoGebra. Abrir com o GeoGebra 5. Aqui, novamente, eu fiz para vocês, por exemplo, num tempo depois, o que aconteceu com a corda? Ela começou estiradinha, mas aí, com o decorrer do tempo, ela começou a fazer onda, né? Por quê? A fazer onda. Porque eu tinha uma velocidade diferente de zero em cada ponto. Então, deixa eu dar uma diminuída aqui. Aqui, ó. Tá vendo que aqui tá retinho, tá vendo? Isso aqui significa o quê? Deslocamento inicial igual a zero. Zero para todo ponto. E aí, com o passar do tempo, por exemplo, aqui no 40, olha o que aconteceu com o formato da corda. Ela já tá de jeito já, ó. Tranquilo? E aí ela vai seguindo esse padrão aqui, ó. Quando o tempo vai para mais infinito, essa corda vai fazendo isso, né? Hora do lado de cima, deixa eu ver se dá para ver aqui. Ela vai fazendo esse movimento, hora para o lado de cima, tá vendo? Hora para o lado de baixo, hora para o lado de cima, hora para o lado de baixo. E assim vai. Então, esse aqui é a solução. Logicamente que isso aqui é uma aproximação, né? Porque aqui, ó, essa aqui é a expressão para dois termos, tá vendo? N igual a 1, N igual a 2 só. Porque dá um trabalho digitar esse negócio, só para você ver esse trambolho como é que fica aqui, ó, quer ver? Essa expressão A aqui, ó. Essa expressão A aqui que está digitado só o N igual a 1 e N igual a 2. Esse F e esse G aqui é exatamente a interseção do A com os planos, né? Que eu mostrei para vocês, T igual a 40 e T igual a 0. Tá vendo? Esse F e G aqui são aquelas curvas interseções lá que eu mostrei para vocês. Tranquilo, gente? Então, o que eu tinha para dar aula de hoje, deu 11h01, era isso, né? Ou seja, os exercícios da parte da equação do... São poucos, né? Exercício aqui dessa parte da equação do calor, não, da onda. Então, o que tinha para a aula de hoje é isso. Dúvidas? Não? Que bom. Vocês estão vendo que a gente está começando a repetir os métodos, né? Ou seja, por isso que eu falei para vocês daquela aula 17. Aquela aula 17 ela é primordial, que é o primeiro contato que a gente tem com o método de separação de variáveis. Uma vez que você entende como que funciona o processo, você tem que derivar, substituir, transformar as EDPs em EDOs, usar a equação característica, a gente vai voltar para um EDO de segunda ordem ou de primeira ordem com coeficientes constantes, homogênea, né? Então, o processo, o método, a gente vai ver na equação do Laplace, mas na frente vai ter umas coisas um pouquinho diferentes, que a gente vai precisar fazer uns translados nos coeficientes para zerar alguma coisa, mas não é nada de outro mundo também. Mas vocês estão vendo que o método que a gente está utilizando, ele não muda. Ele é uma coisa padrão, né? Ou seja, as EDPs que a gente está trabalhando aqui, esse método está servindo para poder resolvê-las, né? Encontrar a solução analítica. Tranquilo? Ontem à noite eu postei uma questão a respeito de uma EDP parecida com a equação do calor, só que tinha um termo a mais. Então, quando tem um termo a mais, então a gente vai sair daquele lambda igual a zero, lambda maior que zero, lambda menor que zero, e vai seguir o que
o delta da equação característica nos diz, né? Ou seja, quando que a gente vai ter raízes reais distintas, raízes reais iguais ou raízes complexas. E aí a gente vai seguir o método para saber quais desses deltas vai ter solução não nula ou solução nula, ok? Então, o método é sempre esse, não vai mudar o estilo. Então, eu recomendo que faça os exercícios, né? À medida que você vai fazendo os exercícios, eu acredito que vai ficando melhor a questão do entendimento, né? De, tipo assim, ficar mais seguro para poder resolver qualquer questão que possa aparecer. Então, até fiquei com dúvida na 1.1b, página 300, pode me... 1.1b? Ah, tá, aquela do vídeo que eu fiz, né? Deixa eu ver quem perguntou aqui. Nayane falou que ficou com dúvida na 1.1b da página 302. O que acontece? Essa questão, Nayane, a Laura tinha até me perguntado a respeito disso. Porque a gente pegou a minha função u de xt em módulo, não foi? Para poder, e fez um monte de majoramentos para poder aparecer aquela exponencial, a série da exponencial, né, da PG, com a razão menor do que 1, para a gente utilizar a fórmula da PG infinita, né, que é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Mas só que acontece, quando a Laura tinha até me perguntado, por que quando você foi para a segunda, foi para outra página, o sinal da desigualdade inverteu? Porque lá naquela, não é essa não, 1.1b, 302, deixa eu só ver qual que é essa. Não é esse o livro. Trezentos e dois. Nessa aqui não, Nayane? Não é essa questão aqui? 1.1b. Então, eu estou falando exatamente dela. O que você não entendeu, então? Então, a letra B, eu preciso que o centro da barra esfrie a menos de 10 graus. Então, para que isso aconteça, para que a temperatura esfrie a menos de 10 graus, eu preciso que aquela exponencial lá, ela seja menor do que a U de T. Eu tinha encontrado ela em módulo. Então, por isso que o sinal inverte. Eu até coloquei no comentário lá no vídeo do YouTube o porquê que o sinal ela inverte. Eu preciso que ela seja menor ou igual ao módulo de U de xt e não maior ou igual. Ok? Dá uma olhadinha no comentário lá que eu fiz. Eu acho que eu comentei com outro login, mas foi eu mesmo que comentei. Ok? Que Nayane, não, que a Laura Jennifer tinha até perguntado a respeito, né, dessa questão. O porquê da desigualdade, né, ter invertido. Tranquilo, gente? Então, até amanhã para quem é de cálculo 3, até quarta para quem é de EDO. Fiquem com Deus. Até mais para todo mundo. Até mais, Bruna. Tchau, Ana. Vitor, até mais. Caio, João Pedro, José Igor, Nayane, Alícia, Gilmar, até mais. Ana Tereza, Ariane, Sabrina, Brenda. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais!